falar sobre o retorno à vida corporal. Como é que isso acontece? E para isso nós vamos ter que ser criativos, né? E nos imaginarmos em algum momento como um espírito na espiritualidade. E o que é mais fácil para nós é nos entendermos como um espírito reencarnado, ou seja, um espírito que habita um corpo material, como nós estamos nessa situação, nesse momento. Então tem alguns pontos de vista que é bom que a gente coloque, né? E o primeiro é assim, ó, da mesma forma como nós sabemos, né, que nós vamos morrer um dia, isso ninguém tem dúvida e eu não preciso explicar para ninguém. Nós nascemos e um dia vamos morrer. Então, o espírito também sabe na área espiritual que um dia ele irá reencarnar. Assim como nós sabemos que vamos morrer um dia, como espírito eles sabem que um dia vão reencarnar também. Então, o segundo ponto de vista seria assim que, como nós estamos reencarnados, né, nós desconhecemos quando vamos morrer. Nós não sabemos até quando nós vamos viver. E assim é o espírito também, no plano espiritual. Ele também não sabe o dia que ele vai reencarnar. Então existe essa semelhança, né? O espírito, ele sabe, vamos dizer assim, que reencarnar é uma necessidade dele. Assim como nós também sabemos que morrer é uma necessidade do corpo material. É uma coisa natural, que acontece naturalmente. E o espírito, então, mesmo sabendo, né, que existe essa necessidade de reencarnar, mediante os objetivos que ele, vamos dizer assim, assume nessa encarnação, né, ele pode retardar ou pode abreviar, vamos dizer assim, a sua reencarnação. Ele pode antecipar, ou ele pode retardar. E então ele pode postergar, né? Mas isso tem as suas consequências. Porque, na verdade, ele está recusando, né, uma oportunidade de evolução. Reencarnar e buscar essa oportunidade de evolução. Ele sabe, mas assim, que reencarnando, ele terá uma missão, ele terá, vamos dizer assim, um plano, vamos dizer assim, para ele buscar a sua evolução. Isso para cada um de nós. A gente também não tem essa noção, mas muitas vezes essa noção é clara para muitas pessoas. E o que não é permitido é que a pessoa não reencarne, né? Que ela não venha a nascer de novo. Porque nós estamos numa caminhada evolutiva. Então, essa evolução se dá nas diversas, vamos dizer assim, vidas pelas quais nós passamos. Mesmo quando a pessoa tem já um avançado conteúdo evolutivo, né? Mesmo assim, o nosso destino é sempre retornar, sempre evoluir, até que a gente alcance um dia, quem sabe, né, a angelitude. Então, uma alma, né, um espírito, ele também necessita de um corpo para poder reencarnar. Porque é através desse corpo que ele vai se manifestar. Como eu estou fazendo aqui agora, estou me manifestando
através do corpo material. Embora hoje a gente já sabe que os espíritos conseguem se manifestar através do médium, né? Eles conseguem se manifestar. Mas vamos dizer assim, pela lógica, nós adquirimos um corpo justamente para que a gente possa se manifestar, para que a gente possa evoluir nessa caminhada na qual nós estamos. E às vezes esse reencarnante ele pode, vamos dizer assim, de certa forma escolher o corpo que ele precisa para isso, né? E ele sabe, vamos dizer assim, também com antecedência as provas pelas quais ele irá passar, as expiações, né, que irá encontrar quando aqui estiver. Quando eu falo que ele pode escolher um corpo, eu posso dar como exemplo assim, tem pessoas que muitas vezes elas nascem num corpo aleijado, vamos assim dizer, né? Isso não é culpa da mãe, não é culpa do pai, isso é uma escolha daquele ser que está reencarnando. E muitas vezes é assim, ele teve tantas oportunidades e de uma certa forma ele não conseguiu, vamos dizer assim, evoluir, que se submete a voltar num corpo aleijado, né? Porque daí ele está mais preso do que só habitando aquele corpo, né? Então, vamos dizer assim, aquilo que ele poderia fazer num corpo são, ele não poderá fazer nesse corpo que ele escolheu. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, né, ele faz os seus desígnios, né, e oferece a cada um de nós, cada um de vocês, não o melhor, né, mas o que cada um precisa para a sua evolução. É por isso que cada um, então, terá, assim, aquele corpo que precisa, vai nascer naquela família onde tudo está preparado, vai nascer num local, né, numa cidade, onde ali vai ser proporcionado a ele as suas provas, as suas lições, as suas expiações. E a gente poderia dizer também assim que nessa preparação, né, para a reencarnação, a nossa vida ela é dedicada. A gente já vem, vamos dizer assim, com as coisas meias programadas, a gente poderia dizer. Mas nós sempre viemos com livre-arbítrio. Sempre teremos o livre-arbítrio. E aí, aqui chegando, às vezes as provas que a gente escolheu são fortes demais e a gente acaba desistindo delas. Então, nós podemos seguir, vamos dizer assim, o que foi planejado ou mudar, né? Nos afastando, vamos dizer assim, daqueles desígnios oferecidos por Deus para cada um. Muitas vezes, quando os problemas de toda a ordem, né, afloram, as pessoas começam a se desesperar, né, e desejam que esses problemas não existissem para eles. Mas esses problemas fazem parte, vamos dizer assim, dessa caminhada dele. Então, vencer esses obstáculos, né, dependerá de como nós vamos trabalhar o nosso dia a dia dentro da fé, no amor de Cristo e do Criador, né, e tenho certeza que o Criador, ele não abandona nenhum dos seus filhos, jamais. E que a todo momento nós somos tocados, sim, pelas mãos dos bons amigos, né, do plano maior, que nos acompanham também e que nos orientam nas
nas situações difíceis, né, das nossas vidas. Então, nunca nós estaremos só. Muitas vezes nós nos esquecemos, né, de quanto nós somos e podemos ser fortes, né, e que podemos vencer essas barreiras que a vida nos impõe, elevar os nossos pensamentos, vamos dizer assim, até Deus, no nosso dia a dia, diariamente. Pouca coisa, né? É só lembrar de Deus na hora que eu acordo, ou na hora que eu vou dormir, ou na hora que eu estou trabalhando, em algum momento do dia, né? E agradecer a Ele. Deve ser isso feito na prática da fé, né? E do amor, no qual nós seremos conduzidos, né? Para o caminho certo, para o caminho que nos leva à evolução. Quando a alma, o espírito, vamos assim dizer, né, está prestes a reencarnar, a pessoa também sente aquele desconforto, né, um sofrimento, por não saber se vai conseguir vencer, né, essas suas provas, e por muitas vezes essas preocupações, essas dúvidas, né, esses medos, essas inseguranças, elas são sintomas desse momento, são trazidas, vamos dizer assim, de quando nós habitávamos o mundo espiritual. Muitas vezes, então, buscar serenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, né, é a melhor prática que a gente pode fazer para vencer os nossos medos do nosso dia a dia, nossas incertezas dos nossos dias. Não adianta, então, se desesperar, né? Na verdade, a gente tem que enfrentar. Então, e o enfrentamento deve ser feito com calma, né? Que aí nos permite a tranquilidade, a paz, né? Para que a gente consiga tomar as decisões corretas durante a nossa vida. Nós não podemos, vamos dizer assim, mudar o mundo, né? Mas nós conseguiremos estar mudados dentro dele. Ninguém vai conseguir mudar o mundo, né? Mas nós podemos estar mudados dentro do mundo. E para isso, Jesus nos recomendou orar e vigiar, né? Orar, vamos dizer assim, para buscarmos na fé, né, a força que nós precisamos, e vigiar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, de falar. Né? Para isso, né, Jesus sempre era tomado de incertezas. Quem leu o Evangelho ou mesmo a Bíblia, né, Jesus teve momentos de incerteza, de perturbações, e vocês sabem o que ele fazia, né? Ele se afastava para orar, né? Para conversar com o Pai, conversar com Deus, né? E eu gostaria de lembrar para vocês, né, uma passagem do Evangelho em que os apóstolos, percebendo esse ato de Jesus, que ele se saía para um canto para orar, né, pediram para ele: ensina-nos a orar, né? E Deus ensinou a eles o Pai Nosso. Ali nasceu o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que Jesus deixou para nós, e que todos nós, com certeza, nos lembramos quando dizemos o Pai Nosso. Nós iniciamos o nosso evento hoje também, né, com o Pai Nosso. Tem uma outra passagem do Evangelho em que Jesus estava aflito, estava atormentado, né? Ele levou os seus apóstolos para um local chamado Getsemane, que nós conhecemos como Monte das Oliveiras, né? Falando em Monte das Oliveiras, todos vocês vão saber onde é que era esse local, né? E ele disse, conversou com os seus apóstolos, porque ele já pressentia que aquele era o grande momento, vamos dizer assim, que se aproximava. E ele também teve as suas incertezas, os seus desconfortos. E ele disse para os seus
apóstolos, então, vocês se sentem aqui, né, fiquem em vigília, que eu vou um pouquinho mais adiante para orar. Né? E Jesus aí, então, afastou-se, prostrou-se, né, com o rosto por terra e orou. Todos vocês sabem, mas eu vou repetir. O que ele disse? Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E, alguns momentos depois, chegam os guardiões, chega Judas, lhe dá um beijo no rosto e desencadeia tudo dali para frente. Né? Então, Jesus teve, sim, seus momentos de angústia, assim como nós. Mas ele venceu, confiando e orando ao Pai. Então, toda vez que nós nos sentimos mal, é recomendável que se faça essa oração para que a gente possa se acalmar. E percebam que Jesus, ele não veio apenas, vamos dizer assim, trazer ensinamentos, mas ele também exemplificou todos os ensinamentos que ele deixou conosco. Na nossa realidade hoje, né, nós somos espíritos encarnados com todos os nossos problemas a resolver, né, para que a gente consiga evoluir. Sabemos que devemos enfrentar os nossos problemas e não protelar. Não resolve nada protelar os problemas. Porque medos, angústias, incertezas não vão nos ajudar em nada. Então não adianta a gente ficar curtindo esse tipo de comportamento. Agora, elevar o nosso pensamento e orar ao Pai Celestial, como fez Jesus, sim, por que não? Nós vamos encontrar a calma que ele encontrou para dar continuidade naquilo a que ele também tinha como missão, né? Deixar um grande exemplo. Como eu já disse, Deus ele não abandona ninguém, né? E quando nós mais precisarmos dele, nós somos tocados, sim, pelas mãos daqueles que nos acompanham no nosso dia a dia. Muitas vezes esses encontros, né, com esses irmãos da espiritualidade, eles se dão durante o nosso sono, né, através, muitas vezes, dos nossos sonhos, né, ou sensações que a gente percebe, nós muitas vezes temos essa percepção de que estamos acompanhados. Não sabemos quem é nem nada, mas a gente sabe que está acompanhado. Né? São espíritos afins, são espíritos amigos, muitas vezes parentes que torcem, vamos dizer assim, para que a gente consiga vencer as nossas missões, as nossas expiações, né? E alcançar aquele grau evolutivo. Né? Em alguns casos, a reencarnação ela é compulsória também. Então, muitas vezes, tem espíritos que já tentaram tantas vezes que não querem mais. Não é possível isso. Aí existe a reencarnação compulsória, ou seja, aquela encarnação que é imposta. Isso se dá quando a alma, então, o espírito, né, ele já não tem mais as suas condições para fazer a sua escolha, né, e por isso se nega, vamos dizer assim, a reencarnar. Também ao nascer, né, ao reencarnar, né, o espírito, a pessoa, ela pode passar, vamos dizer assim, por um momento, vamos dizer assim, de grande perturbação, de incerteza, que o fazem sofrer muito. Então, às vezes a gente está recebendo no nosso lar uma criança, né? E essa criança, ela nasce, vamos dizer assim, com essas incertezas, com essas perturbações também. Né? Não é diferente quando a gente vai morrer também, né? Tem pessoas que têm medo da morte, né? Medo de desencarnar. E esses medos, essas incertezas, então, elas estão presentes também na hora, vamos dizer assim, da gente partir.
Eu gostaria de só chamar a atenção, porque nós temos um trabalho na cromoterapia que a gente trabalha com as gestantes. Vamos dizer assim, que é para que essa criança, quando nasce, ela já nasça tranquila, né? Ela já nasça, vamos dizer assim, conhecendo, né, o ambiente que ela vai ter e que ela, quando você está sendo esperada com muito amor, né, pelos seus pais, pela família, enfim, a gente faz esse trabalho através da cromoterapia com as gestantes, né, justamente para que haja, vamos dizer assim, uma gestação normal e que essa criança nasça já com tranquilidade. Ela já chega nesse mundo mais tranquila. Mas nós temos que diferenciar também, assim, que quando a gente nasce, né, e talvez isso tenha uma influência muito grande, né, quando nós nascemos, nós estamos nos aprisionando ao corpo. Né, somos prisioneiros do nosso corpo. Ao contrário, quando nós desencarnamos, nós nos libertamos desse corpo. E tanto a chegada como a saída não são, vamos dizer assim, muito em paz, né? O retorno à vida, ela é uma necessidade, né, que nós temos para evoluir e cabe a nós aproveitar essa oportunidade, vamos dizer assim, esse presente que nós recebemos de Deus, né? Nós retornamos, vamos dizer assim, com o esquecimento, né, dos nossos compromissos, da nossa missão, porque justamente essa é uma condição que nos impulsiona ao progresso, a buscar, vamos dizer assim, o que nos falta, né, ao nos levarmos ao adiantamento. E novamente, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, Ele continuará mantendo seus bons espíritos, né? Os nossos guias, os nossos anjos, eles existem, basta que a gente acredite neles, né? Nos acompanhando, nos protegendo, nos intuindo, né? E nos mantendo, vamos dizer assim, no nosso caminho, na nossa missão. Esse, vamos dizer assim, é o que nós programamos, que a gente não se afaste, vamos dizer assim, daquilo que está programado. Nós podemos sentir as suas presenças, né, e sentir que estamos ou não no rumo certo, porque a nossa consciência é o nosso grande guia, é o nosso grande juiz. Então a gente sabe se a gente está ou não no nosso caminho. Para encerrar, né, a nossa palestrinha, um bom começo, um bom meio, um bom fim, né, é fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse por nós. Esse é outro ensinamento deixado por Jesus, né? Jesus também nos ensinou esse caminho de duas maneiras. Ele disse: ame o próximo como a si mesmo, né? Ame o próximo como eu vos amei, né? E seguindo os exemplos que ele nos deixou, eu tenho certeza de que ninguém se perde no meio do caminho. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né? Esse retorno, vamos dizer assim, à vida corporal, como isso acontece, e dizer que o que eu falei para vocês aqui são perguntas e respostas que se encontram no Livro dos Espíritos, as perguntas de 330 a 343. Eu fiz um condensado aqui para trazer para vocês, né? Então, que fique com vocês para reflexão.